Eleições 2022 é aqui no seu canal Futebol, todas as informações sempre aqui no seu canal Futebol. Eu sou Divino Guimarães, pessoal. Vem comigo, vamos falar um pouquinho, vamos bater um papo, galera, a respeito da questão do voto útil e principalmente, pessoal, do voto envergonhado. Vem comigo, curta, comenta e compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal, dá aquela moral aqui para o trabalho continuar crescendo, para que o YouTube divulgue mais e mais o nosso trabalho, pessoal. Lembrando sempre, trabalhamos sempre com fatos e não fakes, galera. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá, pessoal, sem mais delongas. Galera, é o seguinte, vamos bater aqui um papo no seguinte, pessoal. A questão do voto útil, galera. O Lula reuniu grandes celebridades, reuniu juristas, reuniu artistas, vários artistas por todo o Brasil. Foi um movimento muito grande, uma frente muito ampla, políticos diversos, políticos que foram, em tempos atrás, adversários, iniciando, inclusive, pelo Geraldo Alckmin, galera. Não é verdade? Geraldo Alckmin, que foi o grande concorrente do Lula, inclusive bateu forte no Lula em várias vezes, em vários momentos na história desse país, nesse momento, nos últimos anos políticos de Lula e Alckmin. Vimos o Alckmin batendo no Lula várias vezes, mas o Lula veio a São Paulo lá no início do ano, conseguiu este apoio do Alckmin e o Alckmin é vice de Lula. Enfim, galera, Lula ainda conseguiu apoio entre aspas de FHC, não declaradamente, devido à posição do seu partido. Lembrando que a Mara Gabrilli, que é do PSDB, era a vice da Simone Tebet, galera, isso mesmo. Por isso não houve aquela declaração escancarada de FHC, galera. Mas vários outros, pessoal, recentemente agora, trouxemos aqui também no seu canal Futebol, o José Serra, vários outros políticos importantíssimos, interessantíssimos, pessoal. Jurista Miguel Arreali Júnior, trouxemos também aqui para vocês no canal Futebol. Joaquim Barbosa, que foi o grande relator lá atrás, lá do Mensalão, pessoal. Então foi uma frente muito ampla e, curiosamente, o Lula, mesmo com todo esse apoio, ainda não conseguiu alcançar a vitória em primeiro turno. Apesar da votação ter sido excelente, ter sido maravilhosa para a parte da campanha, por parte da equipe do Lula, a votação foi histórica, galera. Essa que é a verdade. A votação foi histórica, mas mesmo assim ainda não conseguiu encerrar-se a eleição no primeiro turno, galera. E agora, digamos, pessoal, vimos essa história do voto envergonhado, que os institutos de pesquisa já diziam a questão do voto envergonhado. Mas até então, o que se imaginava, segundo a movimentação dos institutos de pesquisa, é que este voto envergonhado iria para o Lula e não para o Bolsonaro, galera. Curiosamente, o que se viu nas urnas neste dia 2, domingo, dia 2 de outubro de 2022, o que se viu foi um movimento desse voto envergonhado está indo exatamente para Bolsonaro, ao contrário do que as pesquisas imaginavam, do que as pesquisas diziam. Lembrando um pouquinho para trás, pessoal, as pesquisas diziam que este voto envergonhado é aquela galera que votaria em Lula e estava com receio, estava com medo de declarar que votaria em Lula pela violência dos bolsonaristas, galera, isso mesmo. Mas também, pessoal, por outro lado, vimos que Simone Tebet manteve ali o percentual das pesquisas, foi bem condizente, ela teve 5% dentro da margem de erro. Trouxemos aqui no canal Futebol para vocês que a margem de erro, a maioria das pesquisas, sempre foram 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Então, nas últimas pesquisas, inclusive, a Simone aparecia rigorosamente empatada com o Ciro, com 8 pontos percentuais. Agora também é o seguinte, pessoal. Vimos um movimento que, nas urnas, o Ciro Gomes perdeu muitos votos, galera. E estes votos também, tudo indica, foram a maioria para Bolsonaro. Então, Bolsonaro acabou atingindo esta votação excelente por parte da sua equipe, por parte do próprio presidente Bolsonaro. Foi uma votação espantosa. Acredito que nem eles esperavam realmente essa votação, e com isso o Bolsonaro conseguiu atingir os 43 pontos percentuais, 51 milhões de votos, o que é impressionante também, galera. Juntando os dois, somam-se praticamente 92% dos votos exatamente apenas para Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula. Tá aí a polarização, Bolsonaro, Lula, Lula, Bolsonaro, galera. Que movimento interessante, pessoal. E os institutos de pesquisa, muitas coisas eles acertaram sim. Agora vimos um movimento, por exemplo, em São Paulo para governador, um movimento que foi pró-Tarcísio. Até então as pesquisas não conseguiram captar esse movimento que
o Tarcísio alavancaria e subiria para a primeira posição, mesmo nos últimos dias, sempre as pesquisas mostraram o Haddad em primeiro, passando em primeiro para o segundo turno, galera. E é importante lembrarmos também, galera, que aqui no seu canal Chutebom, como digo sempre, trabalhamos sempre com fatos, pessoal, e não com fake news. Fake news tem rolando muita por aí, mas aqui não entramos nesta de fake news, galera. Sempre traremos os fatos para vocês e sempre batemos na tecla que não era possível afirmar que Lula ganharia a eleição em primeiro turno. Afirmávamos sim que ele tinha uma vantagem importantíssima, como foi realmente importantíssima a vantagem de Lula, e bateu exatamente naquilo que os institutos de pesquisa diziam. Os institutos de pesquisa, principalmente as últimas pesquisas, trouxeram para vocês aqui também, dizia que o Lula ficaria entre 48% e 51% com a margem de erro. E ele terminou rigorosamente assim, 48,6%, galera. Agora, realmente, pessoal, as pesquisas, algumas questões envolvendo, por exemplo, cargo ao Senado, por exemplo, as pesquisas erraram bastante. Lá no Rio Grande do Sul, no caso, teve um erro também grotesco para governador, né? O Onyx Lorenzoni acabou em primeiro, quase, assim, aos 48, 49 do segundo tempo, o Eduardo Leite conseguiu entrar no segundo turno, por pouco nem entrava. Aconteceu muito isso mesmo, pessoal. Mas não podemos jamais descredibilizar os institutos de pesquisa que, ao meu ver, fizeram sim um trabalho sério. Agora sabemos que haverá investigação da Polícia Federal. O ministro já entrou já com uma ação. Vamos ver o que acontece, pessoal. Mas a verdade é a seguinte, pessoal. Teve um movimento muito grande, muito gigantesco realmente, que não era esperado. Essa questão do voto envergonhado, sim, era esperada, mas não era esperado que estes votos iriam para Bolsonaro, galera. Vocês concordam comigo ou não? Deixa aqui nos comentários do seu canal Chutebom. A questão do voto envergonhado era esperado para o Lula e não para o Bolsonaro. E vimos sim o Ciro Gomes se desfacelar durante essa campanha. Trouxemos aqui no canal Chutebom alguns vídeos falando de Ciro Gomes, a posição de Ciro Gomes, os apoiadores de Ciro Gomes, alguns abandonando, dentro do seu próprio partido, lembrando ainda que Ciro Gomes lá no início já foi uma luta imensa para ele conseguir manter essa candidatura, conseguir realmente trazer essa opção de terceira via para o eleitorado brasileiro, haja visto que foi uma candidatura pura. Ele não conseguiu nenhum partido que apoiasse ele, pessoal. E no final já da campanha, ele perdeu apoiadores dentro do próprio partido. Teve alguns fazendo carta, dentro do mundo do empresariado, vários e vários apoios foram ficando pelo caminho, e isso se refletiu nas urnas, sim. Se refletiu nas urnas, e acabou que quem terminou realmente como terceira via nas urnas foi a Simone Tebet, que sai muito fortalecida destas eleições de 2022, galera. É isso aí. Esse aqui é seu canal Chutebom. Todas e todas notícias, informações das eleições de 2022 é aqui. E eu sou Divino Guimarães. Até nosso próximo bate-papo. Tchau!